xingar. Quebraram o vidro de carro, viraram o carro para cima, carro do reportagem, colocaram fogo em outros, usando o coquetel molotov, uma denúncia que vieram preparados. 5 foram presos e as imagens estão sendo usadas para identificar outros. Foi um dia feroz por aqui. Então vamos lá, dá um giro aqui na esplanada. Primeiro, Praça dos Três Poderes. O Supremo Tribunal Federal diz que pode não prender, ou seja, libertar ali o aborto até o 3º mês. Isso provocou uma reação muito forte no Congresso Nacional. O presidente Rodrigo Maia criou uma comissão para discutir o assunto. É o seguinte, se o Congresso não quer discutir essa legalização ou criminalização do aborto, o Supremo age. E aí o Supremo está legislando. Por outro lado, no Senado Federal foi aprovado o primeiro turno da emenda que limita os gastos públicos por 20 anos. A certeza de aprovação é tanta que o segundo turno já está marcado para o dia 13 e a promulgação para o dia 15 de dezembro. Será o último ato de Renan como presidente do Senado. A partir daí o Congresso entra em recesso e só volta no direito. O governo tem maioria. Mantenha-se à direita para a Avenida Rangel Pestana. Na Câmara dos Deputados, as medidas de combate à corrupção foram aprovadas. Em relação ao deputado Tony Florentoni, foi encurralado, foi agredido em plenário e vaiado e derrotado. E aí aprovaram lá a criminalização, como dizem aqui os juristas, né, de ações do Ministério Público e dos juízes, dos procuradores e promotores. O que eu vi lá, nessa madrugada, mantenha-se à esquerda para o viaduto 25 de março. Não fazer nada o dia inteiro, começa a votar 10 horas, sai até as 4 da manhã. O que eu vi foram deputados revoltados, dizendo injustiçado, a filha do garotinho foi lá dizer que, olha, meu pai foi injustiçado no juiz eleitoral, mandou prender e tal. Foi uma revolta no plenário contra o relator. Muita coisa, né? Muita coisa. E a última que ficou faltando aqui para nossa conversa é a repercussão aí das conversas gravadas pelo ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero aí. Como é que repercutiu a isso? O que você, andando pelos corredores do Planalto Central, captou aí dos deputados, senadores, Isso aí, Edgar, viu, as entranhas do poder fedem mesmo, sabe? Assim. É tipo sonho, que o Freud explica, né, que é quando você tem um pesadelo que é quase uma inconsciência indo para a consciência, você acorda assustado. Nossa, quase pelo problema. É assim durante o livro. O problema é que aí eles não restringem, né? Eles não restringem, eles restringem os exercícios. Todo mundo viu naquela conversa. Nós somos assim, a política é assim. E as pessoas estão rejeitando a política assim, né? O palácio reagiu. Essa política que colocou um novo político no lugar e agora voltou um político tradicional, Roberto Freire, e parece que a coisa vai entrar no Deus, porque esse também entende no babado e no que eu chamo de ética da malandragem. Tá bom, Trindade, obrigado pelas suas informações, bom trabalho para você aí em Brasília, um abraço, hein? Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia. O Trindade já resvalou nesse assunto, mas eu quero passar a bola para você comentar para a gente, trazer os detalhes, né, sobre esse entendimento no STF de que não é crime o aborto se realizado até o final do primeiro trimestre de gestação. Bom, a primeira questão que a gente precisa entender aí, que foi um entendimento da primeira turma do STF, não é, em tese, algo que se espelha para todas as outras instâncias, mas abre precedente, né? Então, abre um precedente. Eles estavam julgando um caso específico, era um caso do Rio de Janeiro, em que haviam sido presos membros de uma clínica clandestina de aborto, e os juízes, a maioria dos ministros, entenderam que as pessoas que estavam ali presas deveriam ser soltas com base no fato de que encaravam que o aborto até o terceiro, então, trimestre não seria um crime. Bom, a justificativa, o argumento do ministro Luiz Roberto Barroso, acho que é muito interessante, né? O posicionamento dele que ele se coloca em relação a isso. Ele disse, olha, no momento em que eu criminalizo o aborto até esse terceiro trimestre, eu estou tirando um direito da mulher
de um direito de integridade física, psíquica e mais um direito de equidade, porque a gente sabe que na sociedade brasileira, infelizmente, ainda cabe à mulher o peso maior de criar um filho, né? Ainda é o peso maior. Portanto, no momento em que eu a obrigo a ter um filho, eu estou dando a essa mulher um peso e não estou corroborando com a equidade de gêneros. Bom, vamos lá. Aí a gente tem toda uma discussão. Desde 2012, o STF abriu mais uma possibilidade de aborto, que era o caso de anencéfalos, né? Nossa Constituição permitindo o caso de estupro, em risco de morte para a mãe, e aí em 2012 se abriu para anencéfalos. Agora a gente abre então um caminho para uma possível descriminalização do aborto, pelo menos até esse terceiro trimestre. Em termos de ciência, para argumentar em termos de ciência, se você é uma pessoa favorável à doação de órgãos, você provavelmente não tem muitos argumentos, então, para ser contrário à interrupção da gravidez até o terceiro trimestre. Porque até esse momento você não tem comprovadamente uma atividade cerebral. E o que acontece quando eu posso doar órgãos é isso, quer dizer, há uma morte ali da atividade cerebral e eu o dou. Logo, você não tem comprovadamente isso. Há quem diga, não, mas é até muito baseado em religiosos, que a concepção da vida, ela já ocorre ali no momento que você engravida. Mas aí então a gente vai ter que acreditar numa concepção da vida anterior, porque o óvulo é vivo, o espermatozoide é vivo, né? O que a gente está falando aqui, gente, é de um pouco de civilidade. Porque eu, inclusive, já até comentei aqui, ninguém em sua consciência é favorável ao aborto. Não é isso, né? Ninguém é favorável a você fazer. É um drama, é um trauma que você vai carregar para a vida inteira, né? E só quem é mulher pode sentir isso, realmente. O homem pode ter uma empatia, mas só quem é mulher pode saber o tamanho do trauma. Mas o que a gente está falando não é ser favorável ao aborto, e sim favorável à vida minimamente de qualidade de uma pessoa quando ela não tem mais outra opção, né? Quem diz que você descriminalizar o aborto vai fazer com que, em geral, as mulheres usem isso como meio contraceptivo, é porque não botou pelo barro, nunca conversou com uma mulher. Ninguém vai usar isso como método contraceptivo, é o último recurso. Só lembrando, nosso ouvinte, que em alguns casos o aborto é permitido. Você pode trazer, quando tem o risco da mãe, e o anencéfalo. E aí a anencéfalo foi colocado em 2012. Numa estimativa da OMS, pelo menos 47 mil mulheres morrem todos os anos no mundo fazendo abortos em clínicas clandestinas. O aborto no Brasil, ele... Vai lembrar, embora juridicamente seja condenável, se você tem dinheiro, você consegue fazer. Se você não tem, você recorre a uma clínica de aborto clandestina e está sujeito a qualquer outra coisa. Desde ser preso, mas a morrer, a ter problemas de saúde. Então a questão aqui é muito mais discutir uma saúde pública do que preceitos morais, religiosos, até porque, por mais que eu possa ter convicções religiosas e morais, eu não quero, eu não faço, né? Agora tem que respeitar a minoria, tem que respeitar a dor do outro. E essa é a grande questão. E é isso que ontem, então, se abre. Vale lembrar que essa pauta deve voltar ainda antes do final do ano no STF. Aí mais algumas análises para discutir outros casos de descriminalização do aborto, que já é uma coisa, inclusive ontem na argumentação do ministro Barroso ele usou como exemplo, né? Que até o terceiro trimestre já tem vários países que permitem. Canadá, Reino Unido, Itália, Espanha, Portugal, Holanda, Estados Unidos em vários estados. Então, já é uma coisa consolidada em muitos países. Edgar, e como a gente sabe, esse assunto suscita uma guerra de opiniões, vamos aproveitar aqui a enquete promovida pelo Jornal da Manhã, que é a seguinte, lá no Pinapã. A maioria da primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira que praticar aborto nos 3 primeiros meses de gestação não é crime. Você concorda com a decisão, sim ou não? É a enquete que está rolando lá, a gente vai nessa onda e a gente divulga aqui amanhã o resultado dessa enquete. E aproveitando também, a Paulinha estava falando com ela aqui, estava em primeiro nos Trending Topics, né, o assunto. Fora a tag promovida, né, que às vezes a pessoa paga para promover, tá em primeiro a hashtag aborto não, e também entre os CTs a hashtag aborto sim aqui no Twitter. E vale comentar o seguinte, né, é curioso, porque normalmente quem grita, claro, tem muitas posturas, muitas posições aí, e como eu falei, é uma implicação moral, uma implicação religiosa.